O Brasil vem perdendo identidade, ou já perdeu sua identidade. O comportamento tanto dos jogadores quanto da população é a mais correta. As críticas são injustas ou injustas. Esse é um vídeo em que vou criticar muito a seleção e o futebol brasileiro como um todo, mas também a própria população, porque é uma população que não consegue enxergar o jogo, não consegue enxergar os erros e vai mais ou menos para o caminho mais fácil. Então, se vocês pegarem vídeos antigos, e quando o Brasil tinha grandes seleções, grandes jogadores, é, os argumentos eram os mesmos. Então, os jogadores são muito ricos, é, tem que colocar um jogador que seja mais pobre, que esteja mais, que corra mais, tal. Os ricos nunca vão correr. E nos últimos anos também, como o Brasil virou um grande exportador de jogador para a Europa, começaram a falar que ah, é porque os jogadores brasileiros vão muito cedo para a Europa e não criam uma identidade com o brasileiro, com o futebol brasileiro. É, e essa argumentação está completamente errada, porque essa linha de raciocínio está completamente errada, porque a Argentina foi campeã em 22, basicamente com jogadores que atuam na Europa. É, seleções europeias, africanas vêm fazendo grandes campanhas e crescendo em qualidade, é, basicamente com os jogadores que estão na Europa, que atuam na Europa. E tem a seleção marroquina também, que em 22 fez a melhor campanha de uma seleção africana na história e vem fazendo mais uma boa campanha em 26. Claro que não é com grande futebol ou com um futebol parecido com a de 22, mas está chegando. E todo mundo consegue ver qualidade no time. Não é um time ali ruim que tá tendo azar, que tá tendo sorte, tá chegando. Não. É um time forte, com jogadores que também atuam na Europa. Então, então essa argumentação de jogador tá na Europa tal, não faz sentido. O argumento anterior de jogadores ricos também não faz sentido porque se você for parar para ver, todos os jogadores, pelo menos das grandes seleções, eles são ricos. Então, os jogadores argentinos, eles são ricos. E olha como eles correm, como eles tentam. Os jogadores franceses, a mesma coisa. É, aí, ao invés de criticar algo nesse sentido, porque todo jogador de grande nível que está na Europa é rico. Então, é sul-americano, é europeu, é africano, é asiático. É, todo mundo que atua em um grande centro, e primeira divisão, um grande clube, é rico. E você vê o Salah, por exemplo. O Salah, ele tenta, ele se esforça, mas está no Egito. Cristiano Ronaldo também, um dos grandes jogadores da história, ele tenta, está com 41 anos e está tentando. O Messi, com 39 anos, também, sempre tentando. E uma curiosidade sobre o Messi, ele não jogava bem na seleção argentina e também não conquistava título. Tudo mudou com a chegada do Scaloni, que montou um time não para ele, mas montou um time forte coletivamente. Ele viu as características dos jogadores, vamos com esse estilo de jogo. E culminou com o que acontece no futebol de seleções, que você precisa de ter um meio de campo forte. Então, vocês podem ver, as grandes seleções ou as seleções que ou chegam em final, semifinal ou
são campeãs, tem meio de campo forte, muito forte. Então, a própria Croácia, que eliminou o Brasil em 22, chegou à semifinal em 22, chegou à final em 18 e tinha um meio de campo muito forte. Então, pega esse meio de campo, Brozovic, Modric e Kovacic. Um meio de campo muito forte. O Brasil, nas últimas Copas, tinha meio de campo pior, bem pior do que isso. Então, você pega em 18, qual era o meio de campo do Brasil? Casemiro, Paulinho e Felipe Coutinho. Das últimas Copas do Mundo, talvez tenha sido o melhor meio de campo do Brasil. Mas não tem um jogador controlador. O jogador controlador é aquele que consegue cadenciar o jogo e consegue também acelerar o jogo. Então, você pode falar do Modric, por exemplo. Você pode falar do Toni Kroos, por exemplo. Na própria seleção da Argentina tem jogadores com características que conseguem dominar e controlar o jogo. Eu não digo no sentido de jogar com 70% de posse de bola, 80% de posse de bola, mas de acelerar o jogo e cadenciar o jogo. O Brasil não tem esse tipo de jogador há muito tempo. Você pega as características dos jogadores do meio de campo. Casemiro é mais de marcação. O Paulinho, aí eu estou falando da Copa de 18. O Paulinho é aquele volante que chega à área, pisa a área para finalizar, mas tecnicamente ele não é um grande jogador, não tem um grande passe e ele também não controla o jogo, ele é de chegada. E o Coutinho era o meia, então é o meia que chutava muito de fora da área, ele dava um passe, ele tinha um drible, beleza, não é aquele meia clássico, mas é um meia no elenco, e que estava em boa forma em 18. Aí você pega em 22. Em 22 já começa a ficar complicado, porque... e também tinha o Renato Augusto, que tinha essa característica de ser um controlador, então ele conseguia acelerar, ele conseguia cadenciar o jogo, e em 22 já não tinha esses jogadores, continuou com o Paulinho, perdeu o Felipe Coutinho ali, né, que ele parou de jogar, ele teve uma queda muito grande, né, de qualidade, uma queda muito grande física, né, e em 26 eu acredito que tenha sido o pior nesse quesito de meio de campo, porque o Ancelotti acabou trazendo de volta o Casemiro, que já há algum tempo estava mal, né? E está mal, né? Espero que ele não continue na seleção. Aí melhorou o Gustavo Guimarães, o Bruno Guimarães, que eu gostei da Copa dele, apesar de ter perdido o pênalti. Só que não tinha meia, né? Também. E também não tinha o jogador, o meio de campo, controlador. Então, o Brasil tinha poucas peças no meio de campo. Você pode ver o Danilo Santos do Botafogo. Ele não é um meio de campo controlador, ele é um meio de campo de chegada. Ele é um pouco parecido com o Paulinho, apesar de eu ver mais qualidade no Danilo Santos, e também ele pode fazer outras funções, como por exemplo atuar mais pela esquerda, ali, fechar o meio de campo. Ele é um jogador de chegada à área, de finalizar, de elemento surpresa, como muitos falam. Ele não é um meio de campo controlador. E o Brasil não cria há muito tempo um meio de campo, um volante controlador. E também não cria outros tipos de meio de campo. Então, há muito tempo que o Brasil não tem um meia. O Brasil, ultimamente, só vem formando pontinhas, né? E com certeza vai ter que torcer para surgir novos jogadores,
até mesmo talvez adaptar alguns jogadores. Então, para essa Copa do Mundo de 26, o Ancelotti perdeu jogadores que obviamente seriam muito importantes. Então, perdeu o jogador, pelo menos três jogadores que ou seriam titulares ou eles seriam os primeiros a entrar no time, caso estivessem no banco de reservas. Que são Éder Militão, que é zagueiro e também pode fazer a lateral direita, inclusive contra a Croácia em 22. É, eu achei que ele foi muito bem de lateral direito. Foi, o Danilo era o lateral direito, ele vinha muito mal. Aí o Tite colocou de lateral direito, o Militão, e ele foi muito bem, né? Nessa Copa ele podia jogar de lateral direito, mas se machucou. Aí tem o Rodrigo, que é um jogador também pode fazer outras funções, ele pode jogar na direita, ele pode jogar na esquerda, ele pode jogar de meia também, ele pode fazer o papel de meia. Eu acredito que ele faria esse papel de meia também. Um jogador de boa qualidade técnica, que também gosta de fazer gol, é um jogador criativo. O Ancelotti já conhece ele, apesar de no Real Madrid tê-lo colocado mais na direita, mas porque também na esquerda tinha o Vini e no meio também tinham outros jogadores, né? Acabou surgindo o Bellingham, né? Às vezes jogava com um trio de meio de campo ali, e não tinha uma vaga pro Rodrigo ali no setor, mas seria um jogador importante, interessante. E também tem o Estevam, que também poderia ser importante, apesar de ser muito jovem, primeira Copa, mas ele poderia ser importante. Então, beleza, três jogadores que fizeram falta à seleção brasileira, porém eu estou falando de características de jogadores, né? Então, há muito tempo o Brasil não tem um meio de campo forte, não tem criação de jogadores também. A Argentina, mesmo com exportando muitos jogadores também, como o Brasil, é, parece que ela manteve a formação de jogadores, aí jogadores meio clássicos da Argentina, né? Então, a Argentina continua a formar volantes, continua a formar meias e continua a formar centroavante também. É, o Brasil não forma mais centroavante também, não consegue formar laterais também, só forma ponta, pontinha. E voltando à Argentina também, a Argentina também continua com os erros de antes na formação. Então, não forma goleiros muito confiáveis, não forma zagueiros muito confiáveis, laterais muito confiáveis e pontas também. A Argentina sofre com pontas. Em 22 só tinha o Di Maria de ponta e, óbvio, o Di Maria é um grande jogador, faz muita diferença, jogador decisivo também, né? E essa também é uma outra característica que está faltando no futebol brasileiro, jogadores decisivos, jogadores também muito determinados, indignados, que sempre querem fazer gol, querem vencer. E eu vejo isso também não em todos os jogadores mundiais. Então eu vejo isso no Cristiano Ronaldo, eu vejo isso no Messi, eu vejo isso no Mbappé, eu vejo isso no Haaland, eu vejo isso até no Harry Kane. O Harry Kane é um pouco mais tranquilo, né? Meio bem inglês, né? Mas eu vejo também muita vontade de vencer nele. Tanto é que ele saiu do Tottenham e foi para o Bayern de Munique para vencer, para conquistar título. Então tá faltando isso no jogador brasileiro também. Indignação, mentalidade vencedora. Copa do Mundo não é quem é o mais organizado, quem tem o futebol mais organizado, quem tem a liga mais forte. A Argentina é a prova disso. O futebol argentino é muito bagunçado, é muito desorganizado. Todo ano muda a forma de disputa do campeonato argentino, eles criam uma nova competição para alguém ser campeão.
não vai ter ninguém não vai ter rebaixamento nesse ano e depois volta. É uma bagunça do caramba, mas a seleção é, se organizou, claro, por causa do Scaloni. Eu coloco o Scaloni como a principal peça, né? Mas aí você também tem outros, aí tem os brasileiros que torcem contra o Brasil e aí acabam torcendo para a França, para a Argentina, para outras seleções. Porque a CBF é corrupta. Então você diz que a CBF é corrupta e torce para a seleção da Argentina? Porque a AFA, se bobear, é até mais corrupta do que a CBF. Então, assim, são argumentos que não fazem sentido. Se a pessoa falar, pô, eu gosto da raça dos caras, os caras sempre tentam, os caras perdem, mas eles se indignam, eles ficam tristes, eles sempre buscam, aí beleza, aí é uma outra situação. Apesar de não concordar com o brasileiro torcendo para a Argentina, mas tem um ponto aí, que eu também não vejo nos jogadores brasileiros uma indignação, uma vontade extra de ser campeão, de fazer gol, de ser artilheiro, de vencer. Eu não vejo isso nos jogadores brasileiros. Eles são meio blasés e tal, não tem muita opinião, é isso daí mesmo, tal. Aí perdeu, volta para casa, vai curtir as férias, faz festa e é isso, acabou. Tem dinheiro e tal. Só que aí não é papo de ser rico, é papo de se indignar, de ser profissional, de querer algo a mais. E eu não vejo isso nos jogadores brasileiros. Um outro ponto também que deve se falar é sobre a sinceridade. O mundo está vendo que o Brasil já não é mais o mesmo. Europeus, asiáticos, africanos, sul-americanos também, todo mundo está vendo que o Brasil já não é mais o mesmo. E aí quando falam brasileiro que muitos brasileiros eles concordam que o Brasil já não tem tanto, já não tem craques, já não tem o super time, eles ficam bravos. Então, eu sempre disse que essa seleção de 26 é pior do que as últimas duas seleções, pelo menos, de 22 e de 18. Até porque, nesses anos, tinha pelo menos o Neymar mais jovem e uma forma física melhor do que atualmente. Tinha um jogador extra classe. 26 não tinha nenhum jogador extra classe. Fisicamente, melhor, Vini Júnior, mas o resto, e de um certo destaque, Vini Júnior. Mas não é aquele jogador que, pô, brilha os olhos, por exemplo. Esse é craque, esse vai decidir. O Brasil não tinha, né? Mas o Vini também fez uma boa Copa, apesar de não ter ido bem no jogo contra a Noruega. Mas é soberba, sabe? Então, alguém fala alguma coisa do Brasil, do futebol, do jogador brasileiro, do futebol brasileiro, esse daí, o Brasil é penta, o Brasil... Tá, o brasileiro vai ficar falando que o Brasil é penta até morrer. Daqui a 100 anos, o Brasil é penta, o Brasil é penta. Cara, o Brasil já vai bater o recorde de período que não conquista a Copa do Mundo, por exemplo. Foi na primeira fase, né? Então começa a Copa do Mundo. Em 30, o Brasil foi campeão em 58. Bateu na trave em 50, teve um maracanaço. Só que nesse período, algumas Copas do Mundo não foram disputadas por causa da Guerra Mundial. Já agora não teve nenhuma Copa que parou. Todas as Copas foram jogadas. Então é a pior fase do futebol brasileiro. Em título e também em qualidade de jogador. Geração, né? E também culturalmente você pode falar que aí já é um outro papo. Culturalmente, futebolisticamente e também pessoalmente, né? Então
o que que o Brasil está gerando de cultura o mundo afora, ou até mesmo o que o brasileiro aqui no Brasil está consumindo, seja em música, em filme, documentário, essas coisas. Todo mundo sabe que a qualidade vem caindo. E isso também expõe o futebol. Isso também abrange o futebol. É uma situação que outra situação assim, né? Falou mal do Brasil, a gente é penta, tá? Quanto tempo que a gente não ganha? Você acha que a gente vai ganhar? Olha as outras seleções aí. Olha os jogadores. Olha os jogadores brasileiros. Eu achei muito feio Matheus Cunha ficar bradando ali. Ah, sou penta. Ele não é penta de nada, cara. Quem é Matheus Cunha? Se bobear, não tem nenhum título na carreira. Então é isso. O brasileiro precisa mudar a mentalidade também. Um breve desabafo, vou fazer outros vídeos também. Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreva. Falou!